Alô, amigos de todo o Brasil. Nós estamos aqui com mais uma edição do Paraná Notícias. Klaus de Gueus é um professor que eu recebo aqui no programa. Professor e escritor, né? Ele é diretor da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da Tuiuti do Paraná e está lançando esse seu livro, né? É o primeiro, que fala da importância da criatividade, né? Mentes criativas, projetos inovadores. A classe empresarial está precisando de muito, sobretudo de criatividade, já que o Brasil está nessa fase de expansão. Estamos aí discutindo a extração do petróleo da camada pré-sal. O Brasil é a 8ª maior economia do mundo. Então, esse livro, ele auxilia em muito, né, a classe empresarial. E o professor, que se dedicou a essa obra literária, vai nos falar mais das boas dicas que esse livro traz. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Está faltando criatividade nos empresários brasileiros? Na verdade, o Brasil tem bastante criatividade. As pessoas no Brasil, elas são criativas. O problema é o ambiente em que elas se encontram, né? Então, o que acontece no empresariado brasileiro hoje? Existe uma força muito grande que é o controle. Então, o empresário brasileiro, talvez devido até aos riscos inerentes ao país, né, por ser um país em desenvolvimento, eles tendem a querer o controle, certo? E a criatividade está do lado oposto do controle. Então, quanto mais controle, menos chance a criatividade vai ter. Nesse controle, nós poderíamos embutir aí também a carga tributária? Sim, é um dos fatores. É um dos fatores? Certamente medo é um dos de fatores. Não errar? Exatamente. O que você coloca, professor, nos primeiros capítulos desse livro aqui? É um livro que orienta o empresário? Nos primeiros capítulos, o primeiro capítulo, na verdade, ele tenta situar, né, o leitor, o que vai ser falado no decorrer do livro, né? No capítulo 2 eu faço uma pequena explanação dos tipos de empreendimentos, de empresas, né? E no terceiro eu já começo a falar sobre pessoas criativas. E aí é que entra algumas coisas que, no sentido de desmistificar o comportamento da pessoa criativa nas empresas. Já a seguir, no quarto e no quinto... Muitas vezes o empresário, ele não consegue diagnosticar, ele não consegue ver a pessoa criativa, né? Talvez até consiga, mas como o empresariado brasileiro tem esse medo do desconhecido, ou de perder o controle, então ele tende a deixar a pessoa criativa um pouco mais de lado. E a pessoa criativa não consegue subir, não consegue evoluir na carreira. Esse livro, ele cabe a todos os segmentos empresariais? Bem, é um livro mais geral. Eu diria que especialmente na área de tecnologia. Já que eu venho dessa área, né, eu foquei nesse aspecto. Agora, professor, como escritor e professor, o senhor conhece bem o lado acadêmico, agora está aí, mergulhou nessa área empresarial, tem esse conhecimento. Por que a gente não consegue uma ligação maior entre o mundo acadêmico e o mundo real, esse mundo do dia a dia, né, que nós vivemos? Essa é uma boa pergunta. Especialmente no Brasil, existe um abismo entre a academia e a indústria. Existem vários motivos para isso, né? Mas o principal, eu acho que é essa mentalidade de revolução industrial, onde você tem que controlar, você tem medo de arriscar devido aos vários riscos inerentes, né? Você sabe que muitas empresas no Brasil, elas iniciam e depois elas vão à bancarrota, né? Não conseguem sobreviver. Então tem muito risco no país. Então os empresários, eles tendem a frear um pouquinho. E nós precisaríamos valorizar mais ações como essa do senhor aqui, né, professor? Escrever um livro, quer dizer, tirando todo o conhecimento que o senhor tem como professor, né, para trazer ao seio da sociedade. E nós precisaríamos de ter N projetos nesse sentido, né? Através de livros, através de trabalhos, através de integração com os laboratórios. Exatamente, isso você abordou uma questão muito interessante. O país, como eu falei, as pessoas no Brasil são criativas, mas o problema é que não há essa interação.
mesmo na área de pesquisa e desenvolvimento, que é a coisa mais científica, né, que é baseado muito no conhecimento, não existe essa interação. E quando há, fica difícil de colocar em prática. Então, parece que esse tipo de atividade é um tanto quanto pesado, né? Não consegue render frutos. Agora, o pequeno empresário, né, que ele tem mais a família, né? Qual é a visão do senhor quando o pequeno empresário que gerencia o seu negócio com a força familiar, assim, ele acaba tendo mais sucesso ou isso independe? Eu acho que depende de como ele vai se portar com relação à criatividade e com relação a, digamos assim, até governança, né, digamos assim, da empresa. Tem que profissionalizar de qualquer maneira, não é? Tem que profissionalizar, mas aí que está. Você tem que profissionalizar, mas não pode, como eu falei no início, penalizar a criatividade. Ele tem que ter aquela coisa da pessoa, né? Do empreendedor, de realizar, de criar coisas novas. Se ele tiver isso, ele pode dar um grande salto para quem sabe crescer num ritmo mais acelerado. E já a grande empresa, uma multinacional, por exemplo, ela tem um padrão lá na França, tem um padrão nos Estados Unidos, então nós vamos para o Brasil, vamos para a China, vamos para o Chile. Não, o nosso padrão é esse aqui. Esse é um erro? Ou a empresa precisa se adequar a cada área, a cada região, né? Essas adaptações são sempre necessárias, né? Mas eu cito aqui nesse livro algumas empresas que, na verdade, todos já têm como modelo de inovação. Por exemplo, o Google, que vem uma empresa nova, que veio despontando recentemente, a própria Apple, né? São empresas em que o trabalhador, o funcionário da empresa, ele tem liberdade. Lá no Google, por exemplo, a pessoa ela pode dedicar algumas horas do seu trabalho para fazer o que ela quer. E aí você pode... a Microsoft fez isso. Microsoft, eu não sei bem se é Microsoft, mas o Google faz. E o Google, por isso que ela cresceu, a empresa cresceu vertiginosamente nos últimos tempos, por causa da criatividade. Romper esses padrões, né, que são colocados pelos empresários, como a Microsoft, que o funcionário pode ir de shorts, ele faz o horário dele, romper esses padrões aí, muitas vezes, né, essas imposições, pode ser um bom negócio? Sabe como se faz isso? Não matando o sonho das pessoas. Quando você tem um empreendedor trabalhando para você, você não pode enquadrá-lo. O que você tem que fazer? Você tem que saber qual é o sonho dele e estimulá-lo a realizar esse sonho. Quando você faz isso, você pode alcançar um grande diferencial na sua empresa. É aquele velho ditado, diz que o bom vendedor não é aquele que sabe falar dos benefícios que a pessoa vai ter com aquele exatamente, produto, né? Exatamente. Dizer o que ela vai ter. Olha, isso aqui é bom para você nesse aspecto, porque você vai realizar o seu sonho, como você colocou agora. Exatamente. Você vai realizar porque isso aqui mostra o caminho. E o seu livro é mais ou menos isso também. Exatamente. O problema, o que acontece hoje é que a gente tenta matar o sonho. Você, no mundo empresarial, está acostumado a ouvir o que interessa para a empresa, você seguir por aqui. Não importa o que você quer. O bom gestor, ele vai pegar a pessoa empreendedora e criativa e vai dizer qual é o teu sonho. E daí ele vai estimulá-lo naquilo que pode gerar diferencial, certo? Colocar um desafio para ele. As pessoas criativas gostam muito de desafio. Elas querem enfrentar o desafio e vencer. Então essa que é a grande chave no meu entender. Para empresários tradicionais, para novos empresários, para aqueles que querem entrar no mundo empresarial, para os cientistas, artistas. Essa é uma excelente obra literária do professor Klaus de Geus, que vai lançar amanhã, terça. Amanhã. Às 7 horas, onde? No Quintana Café e Restaurante, Avenida Batel, 1440. Quintana Café e Restaurante, Avenida Batel, às 7 da noite. Eu deixo aí mais um tempo para que você possa colocar algo que eu deixei de perguntar, professor. O livro é uma edição da Musa Editora, em parceria com a Universidade de Tuiuti do Paraná. No início do livro eu direciono os assuntos que podem ser de interesse para as pessoas, né? Então é um livro bastante eclético, mistura literatura científica com opinião, com ensaio, e ao final de cada capítulo tem uma crônica, né?
Quer dizer, é um livro que varia bastante, então provavelmente não vai ser tão cansativo, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que a leitura pode ser agradável. É a sua primeira experiência literária. Sim. Tá bom, conversei aqui com o professor Klaus de Geus, né? Professor da Tuiuti e também escritor. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco com a sequência do Paraná Notícias. Até já.